Olá pessoal, esse vídeo é dedicado aos alunos dos 8º anos e hoje a gente vai fazer uma breve revisão a respeito do tema de migrações, abordando os nossos ancestrais, as primeiras migrações, as rotas migratórias, desde a saída da África, a ocupação da Ásia, do continente europeu e asiático. A gente vai falar um pouco também sobre a chegada dos ancestrais no continente americano, nas Américas, tanto do Norte, na Central e na América do Sul. Vamos dar um pequeno destaque aí para o nosso emblemático episódio do encontro do fóssil Luzia, na década de 1970, na região de Minas Gerais. E também vamos falar um pouquinho da sociedade em movimento, por que a humanidade se desloca, algumas características que nós comentamos na última aula, que vale a pena relembrar. E aí, dando uma transição para o conteúdo que a gente vai tratar no próximo vídeo, que nessa semana a gente vai comentar com vocês em sala de aula também. A gente vai falar um pouquinho de alguns períodos também das migrações e algumas motivações que fez no passado e faz também com que as populações se desloquem. Muito bem. Se a gente for imaginar o contexto das migrações antigas, das migrações passadas, nós temos esse mapa que apresenta desde a saída dos humanos, dos nossos ancestrais, da África, e essa parte centro-leste da África, quase todo a parte leste do continente africano, é essa área inicial da ocupação humana, onde os primeiros vestígios foram encontrados. Eu comentei com vocês que nessa região do Marrocos também houve uma descoberta de um fóssil que pode ser que faça uma repaginação de toda essa descoberta já feita antes aqui na Etiópia, nessa dessa região chamada Chifre da África, Então os primeiros indícios apontam que foram aqui. São algumas hipóteses, mas outras também foram encontradas em outras regiões importantes. Então aí é basicamente nessa área equatorial da África, que a gente chama de África equatorial, algumas características a respeito de solos férteis, condições climáticas também foram propícias para o desenvolvimento dessas populações. E depois essas migrações, elas avançaram tanto para a Península Arábica, e depois ocuparam então o que a gente chama hoje de Arábia Saudita, a Mesopotâmia, parte do que é o Oriente Médio, como a Turquia, e depois o estabelecimento no continente europeu, na sua parte mais limítrofe aqui ao mar Mediterrâneo, Bom, e aí depois ele lá teve uma imersão numa área mais povoada até 40 mil anos, segundo o que o mapa está apresentando aqui, toda essa parte que está em verde, um pouco mais claro, é um povoamento até 40 mil anos atrás, e para onde essas rotas vermelhas aqui elas conseguiram dispersar. Então ela foi para o sudeste da Ásia, o leste asiático, o interior asiático também, na região da Mongólia, o extremo leste europeu, E aqui também está apontando que a partir de 40 mil anos atrás ela chegou a outras regiões. A gente está vendo aqui, eu vou comentar um pouco daqui a pouco sobre o Estreito de Bering, e depois essas rotas migraram por dois caminhos. Uma primeira hipótese é que ela atravessou aqui as Américas, desde a América do Norte, numa última era glacial, num período onde a Terra estava passando por um resfriamento, e tem uma outra hipótese que vieram com embarcações e chegaram até, por meio do Pacífico, chegaram até a costa oeste da América do Sul, entre o Peru, entre o território chileno, Então não sabemos muito bem ao certo ainda, mas há duas indicações então, uma rota vindo pelo norte e a outra vindo pelo oeste.
A gente pode adiantar aqui, ó, então mais ou menos uma imagem parecida, ela revela que os hominídeos saíram então da África há 70 mil anos, ocuparam o sudeste e sul da Ásia e também a Oceania entre 60 e 50 mil anos, e depois ela prosseguiu para a região norte, né, no extremo leste da Ásia, que a gente chama de Rússia hoje, aproximadamente 20 mil anos. E há 14 mil anos, alguns vestígios fossilíferos apontam que ela ultrapassou e conquistou as Américas. E aí chegou também com 12 mil anos, né? E lá na Patagônia, no sul da América do Sul, com 3 mil anos, tá? Então, e aí aqui aponta, né, que essas características que estão aqui mais avermelhadas, né, que os grupos humanos têm uma semelhança, têm uma forma, né, fisionomia, que é similar aos asiáticos e os americanos atuais. Já esses que estão aqui com um ícone mais escuro, né, preto e branco, eles apresentam uma forma semelhante aos australianos e aos africanos, segundo as ossadas e os registros fósseis. Então era mais ou menos essa uma ilustração pictórica do que poderia representar os hominídeos daquela época. Então é uma figura aí para a gente tentar entender, lógico que não foi dessa forma, nós não sabemos ao certo de como eram, se tinham mais pelos, se eram homens e mulheres com uma pigmentação mais clara de pele, como está mostrando nessa ilustração. Aí é meramente para a gente ter uma situação no ambiente próximo daquilo, tá? É irreal. Mas é importante colocar aqui, ó, que daqui a pouco eu vou mostrar o Estreito de Bering para vocês, e nessa região aqui foi encontrado, né, todos esses pontos vermelhos, foram encontrados algumas pedras lascadas, alguns instrumentos que os hominídeos, nossos ancestrais, já se utilizavam para fazer caça, para fazer pesca, para produzir insumos e também alimentos, domesticação de animais. Então aqui tem uma ampla área onde isso foi encontrado. Eu vou tentar agora colocar para vocês uma imagem do Google, onde revela essa parte do Estreito de Bering. Aí eu vou aproximar aqui, ó, tá? Aqui é o extremo oeste do continente asiático e aqui é o leste da atual, que a gente pode chamar de Alasca, tá? Então, ó, vou tirar o zoom. Aqui então nós temos a Ásia e desse lado o Alasca, né? A gente pode chamar uma parte mais a oeste do continente americano. E aí eu tomei essa distância aqui, ó, são 79 quilômetros, né? São 80 quilômetros praticamente de uma distância a outra, de uma ponta, com uma ilha no meio, que ela chama Ilha de Big Diomede, tá? Então são duas ilhas, ou pode ser que tenham mais aqui ainda. Então é uma distância grande relativa para que eles pudessem passar. Não se sabe ao certo, pode ser que tenha algumas faixas aqui que eram gelo, né? Então o mar pode ser que não era todo descongelado. Enfim, essa é uma hipótese que é apresentada também lá do Estreito de Bering. Aí nós retornamos aqui para o nosso slide, e aí também vamos comentar algumas características a respeito dessas migrações, desde que o homem saiu da África, né? E aí nós tivemos o avanço da agricultura, e aí nós chegamos nessa parte da sociedade que está em movimento e que se dá pelo êxodo de pessoas. E algumas características também fazem com que as pessoas se movimentem, né? São fatores de, por exemplo, guerras e conflitos que causam a expulsão populacional, perseguições étnicas, religiosas, né? As próprias características naturais que são desfavoráveis para a ocupação humana e para também recursos, né, em busca de alimentos, recursos naturais, climas extremos, falta de água, solos inférteis ou também solos férteis, né? A gente vai ver também aqui algumas aulas uma característica específica do porquê que os italianos e imigrantes camponeses italianos e europeus
vieram para o Brasil e para a América do Sul, tá? Então isso é uma forma também de êxodo, de migração. A gente teve o período de descobrimento também das grandes navegações, que foram importantes também, um episódio marcante para essa dispersão da população, tá? Então, logo em seguida, a gente tem a Revolução Industrial, obviamente que não em seguida, né? A Revolução começou no século XIX, século XVIII para o século XIX, né? Então, todo esse ambiente fabril, essa procura por empregos e aí a mudança do perfil da sociedade, ela passou a migrar do que era camponês para uma situação urbana, né? Aqui, por exemplo, tem uma imagem do rio Tamisa, em Londres, e as chaminés ali produzindo, né? E toda aquela queima de fumaça, né? Expelida. Aí eles fazem chaminés cada vez mais altas por conta da poluição atmosférica, que era muito incidente naquele período do século XVIII, século XIX. E também um outro motivo são guerras, né? O século XIX, o século XX, principalmente aí de 1901, né? Para cá, muitos fluxos migratórios decorrentes das duas grandes guerras mundiais, né? Estima-se que houve migração de mais de 20 milhões de pessoas, principalmente do leste europeu, né? Estou falando então de poloneses, ucranianos, lituanos, bielorrussos, pessoal da Estônia, né? E mais recente agora uma crise migratória que a gente vai dar uma palhinha aí para a próxima aula. Mas é importante comentar que aqui então nós tivemos uma grande dispersão dessa rota, que a flecha azul, né, está indicando de onde que os europeus vieram. Então ocuparam grande parte da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos. Vieram também para a América Central, para a América do Sul, tá? Tanto pelo lado do Brasil, da costa leste, como também do Peru, da Argentina, do Chile, tá? Nós temos as rotas de africanos também, que vieram principalmente para as Américas na época da escravização. Uma outra rota de asiáticos, que saíram tanto da Índia, e ocuparam tanto a Oceania, quanto o leste e sul africano. E também uma outra rota pelo Pacífico que chegou na costa oeste, tanto do Canadá, dos Estados Unidos e também no México, na América do Norte. Também tivemos algumas rotas de migrações continentais, que foram estadunidenses e canadenses que foram fazer uma marcha para o oeste da ocupação do centro, do interior dos Estados Unidos também, né? Uma outra rota de chineses e russos que vieram então desde a capital Moscou até para o interior. Tivemos algumas marchas também, só que para leste, e também de chineses que foram ocupar as partes mais ao norte, mais ao sul do território chinês. Então aqui tem algumas fases. A gente vai fazer uma outra aula falando especificamente sobre essas rotas migratórias do Brasil, tá? E aí, para chegar quase ao fim do nosso vídeo, que já está bem longo, comentando um pouco aí sobre a crise migratória, né? Aqui tem uma foto emblemática do Mediterrâneo, as pessoas saindo do norte da África em direção ao sul da Europa. Então, o mar Mediterrâneo foi palco aí de grandes travessias por botes, como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Muitos foram derrubados, né? Furaram, naufragaram, né? Afundaram realmente, muitas pessoas morreram. E os principais países que a gênese dessas pessoas, né, de onde elas saíram, foi Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia, Eritreia, Somália, em busca do continente europeu, que obviamente mais rico em questão de uma crise econômica severa que ainda afeta os países tanto da Península Arábica quanto da África, da região norte, tá? Então, fez com que essa rota se transformasse numa principal via de acesso clandestina para a entrada
de imigrantes no continente europeu. E aí são vários países, desde Grécia, Espanha, Itália, Portugal e outros também, França, tá? Bom, um pouco da aula foi isso. Hoje não teve a minha imagem, quis mostrar mais algumas ilustrações. É bom que vocês tentem estudar pelo que a gente colocou no caderno para vocês. E na próxima aula eu dou um foco maior para o Brasil, faço uma outra explanação comentando um pouco sobre isso, tá bom? Bom estudo, até breve, um grande abraço.